Uma doença contagiosa foi registrada no asilo Soul Garden, em Sorgenfri. 8 idosos estão em estado grave e foram hospitalizados. Os demais estão sendo observados. Já no interior de São Paulo, um asilo para idosos lá em Piracicaba teve 6 mortes e 28 pessoas infectadas pela Covid-19. Ao todo, 82 pessoas moram no local e 75 trabalham. Informação que chega agora do Rio de Janeiro. Por lá, pelo menos 46 idosos testaram positivo para a Covid-19 no asilo. 4 morreram. Mortes de idosos em asilos com Covid-19 acendem alerta para o aumento no número de casos em população mais vulnerável. Neste asilo, em Hortolândia, interior de São Paulo, 6 idosos morreram por Covid-19 nos últimos 20 dias. As vítimas, com idades entre 76 e 92 anos, já tinham algum problema de saúde. Pelo menos 20 idosos já morreram em asilos do interior de São Paulo por Covid-19. Em Piracicaba, só neste asilo foram 8 mortes. Asilos de outras partes do país também registraram mortes. No estado do Espírito Santo, 2 pessoas morreram em Vitória e outras 7 em Vila Velha. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, os 2 asilos da cidade têm surto da doença. Um idoso morreu. Cerca de 70% das vítimas de Covid-19 no país têm mais de 60 anos, segundo o Ministério da Saúde. A polícia e as autoridades sanitárias estabeleceram uma área controlada e pedem aos moradores de Sorgenfri que não cruzem os seguintes limites: o cruzamento das ruas Fredriksdalsvei e Clausdalsbrovei, a região ao norte do rio e a área entre Sorgenfri e Virum. As autoridades afirmam que não há motivo para pânico. Um vídeo do médico Drauzio Varella falando sobre a pandemia de Covid-19. É um vídeo, inclusive, que está difícil de ser encontrado agora na internet, porque ele foi removido de praticamente todas as plataformas onde ele estava disponível até então. É uma fala do dia 30 de janeiro de Drauzio Varella a respeito da pandemia de Covid-19. Vamos acompanhar o que ele disse. O vírus vai chegar aqui e muitos brasileiros serão infectados. E aí você vai me perguntar, e aí, você vai continuar andando na rua? Claro, claro que vou. Não acho que se justifique qualquer mudança nos hábitos. Pensa um pouquinho. Você abre o jornal, coronavírus na primeira página de todos os jornais brasileiros e de todos os jornais do mundo. Que impressão dá isso? Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Vem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas punham os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Caso você fique doente, evite ir ao hospital ou ao médico. Caso você fique doente, evite ir ao hospital ou ao médico. Viroses, a orientação sempre foi que você não vá imediatamente para o hospital, porque aglomera, e se você tiver lá sim um paciente positivo, ele vai contaminar na sala de espera. Haviam 2 preocupações. Uma, a entrada em massa em hospitais de pessoas sintomáticas e assintomáticas, com resfriados, e aquele espaço ser um espaço de contaminação maior do que para qualquer resfriado comum. Então a gente deixava o 136 como grande porta de entrada, como solução, e usava essas orientações porque se tratava de vírus. E vírus, normalmente, você faz o tratamento sintomático. A gente pegava as orientações do que tínhamos, da Organização Mundial da Saúde. Eu montei o comitê de especialistas com todas as sociedades, Sociedade de Infectologia, de Pneumo, de Cardio, a presença da USP, da UFRJ, Instituto de Medicina Tropical, Evandro Chagas, todos compunham um grande comitê de assessoramento para esse tipo de nota técnica. Ligue para este número, 1819. Eu repito, em caso de doença, ligue para o número 1819. Se o seu telefone tocar... Olá, boa tarde. Aqui é do Ministério da Saúde. Você pode falar agora? O número de telefone 136 do Ministério da Saúde está disparando essas ligações para todo o país. As chamadas vão ajudar a monitorar a evolução da Covid-19 e mapear áreas de risco de contágio da doença. Esse mecanismo, de acordo com o Ministério, permite identificar antecipadamente pessoas vulneráveis com sinais e sintomas de infecção e encontrar possíveis casos de pessoas com coronavírus. Você tem apresentado febre e tosse ou febre e dor de garganta? Essa ligação do Ministério da Saúde está programada para chegar a 125 milhões de brasileiros. Toda resposta é importante na ação de combate ao coronavírus. Não é preciso esperar a ligação.
Qualquer pessoa pode discar para o 136 e tirar as dúvidas sobre a Covid-19. O Ministério da Saúde declarou que desde o início desse mês, quase 13 milhões de pessoas já buscaram serviços do TeleSUS para tirar dúvidas e se consultar com um profissional de saúde. Controle as luzes, tenha controle. Tudo bem? Ela dormiu. Volte pra dentro de casa. O que está acontecendo? Volte pra dentro de casa. Mas o que está acontecendo? Entre em casa. Vai. O que é isso? Não me ameaça. Qual é o seu nome? Volte pra dentro. Já. Anda. Afaste-se, vai. Uma mulher foi detida por guardas da Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, por descumprir um decreto de isolamento social imposto pelo prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. O caso aconteceu na Praça dos Advogados, uma área nobre da cidade. Este vídeo, divulgado nas redes sociais, mostra Camila Heleno Américo Francisco, de 35 anos, sentada sozinha em um banco da praça. Ela é abordada pela Guarda Metropolitana. Aqui é um país livre, aqui não é comunismo. O comunismo é lá na China, onde o PT está se afiliando. Aqui não, aqui é Brasil. Mas existe um decreto, Mas a Constituição está acima do decreto. Tá vendo? Ousar me prender aqui, a me levar, tem que levar bandido, craqueiro. Cadê os craqueiros das praças? Que eles não pegam. Os agentes dão voz de prisão e com violência a imobilizam. Não resiste, não resiste. Repare que são 4 agentes, 2 deles homens. Infelizmente, tá preso. Tá me enxergando! Infelizmente, tá preso. A mulher foi levada à delegacia e vai responder por desobediência civil. Chegou o casal de GCM, falou que eu tinha que sair de lá porque eu tinha decreto, e eu falei que meu direito de ir e vir estava acima do decreto, que eu não estava fazendo nada de nenhum delito que tivesse um motivo para me prender. O prefeito de Araraquara, o ex-ministro petista Edinho Silva, decretou quarentena na cidade em março. Desde então, é proibido frequentar lugares públicos de lazer. A cidadã comum estava sozinha no banco, não tinha ninguém ao redor dela. Quer dizer, aonde nós vamos parar? A Prefeitura de Araraquara afirmou que a mulher descumpriu a orientação de deixar a praça. Segundo a Prefeitura, houve desobediência, desacato, lesão corporal e infração de medida sanitária preventiva. Og en opsummering. Der er blevet iværksat en beredskabsplan for Sorgenfri, da en ukendt sygdom, sandsynligvis en virus, har medført et ikke nærmere kendt antal alvorligt syge og døde i området. As ruas e avenidas de São Paulo seguem vazias por causa da quarentena. Comércios fechados, nada de congestionamento. Nem mesmo no horário de pico tem congestionamento. Vê se São Paulo está sendo São Paulo. Claro que não, parece uma outra cidade, não é? Roda. Quem te viu, quem te vê. São Paulo está praticamente irreconhecível. São cerca de 12 milhões de habitantes que fazem a maior cidade do país ser conhecida pelas multidões e pelo trânsito caótico. Mas desde que a quarentena foi decretada, tudo mudou por aqui. Na marginal do Rio Tietê, uma das mais importantes vias da capital paulista, o espaço de um carro para o outro chama a atenção. Marginal Pinheiros, sentido para quem vai para a rodovia Raposo Tavares, zona sul da cidade, o relógio está marcando, 5:30 da tarde, hora do rush, hora do pico, de muito movimento de veículos, aquele anda e para que o paulista sabem bem como é. Só que com a quarentena, dá só uma olhada. O trânsito está fluindo sem nenhuma retenção e pouquíssimos veículos por aqui. A Avenida Paulista, coração de São Paulo. Por um instante, você pode até imaginar que essa gravação está sendo feita no domingo, quando a via é fechada para veículos. Mas não, está vazia assim por causa da quarentena. Um movimento bem diferente, tanto nas ruas quanto nas calçadas, que nem de longe lembra aquele tumulto do dia a dia. A maior cidade do país teve um sábado bem diferente. Moradores e comerciantes atenderam a determinação das autoridades e as ruas ficaram vazias. A mais paulista das avenidas ficou silenciosa. O vão do MASP, vazio. Pelo segundo dia, lojas de rua com portas fechadas. Pontos tradicionais de comércio ficaram irreconhecíveis. O espaço tão concorrido de antes, hoje, ficou livre para uma tropa inusitada formar filas no lugar dos carros.
sábado é o dia mais movimentado aqui no Mercadão de São Paulo, que recebe por semana cerca de 50 mil pessoas. No horário como o de agora, cerca de 2 da tarde, esses corredores eram para estar lotados, mas sem gente. Várias lojas já estão fechando. Viaduto do Chá, quase sem ninguém. As ruas da Liberdade, o bairro conhecido pela predominância dos japoneses, sem os turistas. O Parque do Ibirapuera, o mais conhecido da cidade, fechado. Nenhum carro no estacionamento, onde nunca tem vaga livre. Outro parque, o Vila Lobos, as moscas. Em São Miguel Paulista, zona leste da cidade, a informação veio do carro de som. Permanecerão abertos a rede de alimentação e saúde, postos de combustíveis, lojas de alimentação animal, padarias, restaurantes, mercados e similares e farmácias. Fiquem em casa, evitem aglomerações. Umedeça mãos e pulsos e distribua o sabão uniformemente. Lave cuidadosamente as mãos durante pelo menos 15 segundos. Não esqueça as pontas dos dedos, polegares, costas das mãos e pulsos. Enxague o sabão e esfregue as mãos até secarem. Boas práticas de higiene são a melhor forma de prevenir a propagação da doença. Qual é o jeito certo de lavar a mão? Primeiro eu umedeço as mãos, né? Uma quantidade boa de sabão. Qualquer sabão serve, não precisa ser sabonete especial, qualquer um. E aí eu vou espalhar esse sabão por onde? Eu vou espalhar primeiro pelas palmas das mãos, de um lado e do outro. Tem gente que faz assim e acha que lavou a mão. Não lavou. Você pode ter tirado até a sujeira, mas não vai eliminar as bactérias e os vírus fazendo desse jeito. Mas não é só a palma da mão. Tem que ir um pouco nos punhos aqui, nos pulsos, tá vendo? No pulso. Depois, ao contrário, do outro lado, nas costas da mão, dos dois lados. Até os punhos aqui, ó. Então, lavou bem aqui, não esquecer do vão dos dedos, né? Isso é fundamental. E como é que eu faço isso? Olha. Eu vou lavando a superfície interna e externa de cada dedo, interna e externa. Só que eu lavo aqui, a parte interna, quem sobrou? Sobrou o polegar. Então, depois que eu fizer isso bem feito, dos dois lados, aí eu tenho que lavar o polegar. Bem lavado o polegar, não posso esquecer da ponta dos dedos, porque quando eu lavei a palma das mãos, ou o dorso da mão, a ponta dos dedos sobrou. Então, a ponta dos dedos, como é que eu vou lavar? Assim, ó. Movimentos circulares, lavando direito esta ponta. E depois da outra mão. Uma unidade médica móvel foi montada em Sorgenfri para atender os casos. O Dr. Christian Andersen, professor de epidemiologia, estará à frente da unidade. Em aproximadamente 20 minutos, uma pessoa consegue fazer a triagem, em seguida o teste rápido da Covid-19 e já pegar o resultado na unidade móvel de testagem disponibilizada pela Prefeitura de Caruaru. Os exames para o diagnóstico de Covid-19 em crianças e adultos oferecidos pelo Hospital Pequeno Príncipe estão sendo realizados em um novo endereço. Esses exames estão sendo realizados, olha só, nessa unidade móvel, que está estacionada na região da Praça Afonso Botelho, em frente à Arena da Baixada, o estádio do Atlético. Bom, a unidade móvel foi possível graças à parceria entre o hospital, o Atlético e a Neodente. A empresa cedeu essa carreta que oferecia atendimento voluntário. Tem uma grande importância a atribuição desta viatura e da sua tenda, que acompanha a mesma, porque a delegação de Leiria consegue deslocar-se a qualquer parte a nível nacional para fazer a despistagem aos testes Covid-19. En måned er der blevet forsket intensivt i virusen, men uden resultat. Prøven er i øjeblikket ved at blive analyseret i USA. Og lige nu er specialister fra det russiske Center for Virologi og Bioteknologi, det hedder Vector, ved at etablere et mobilt laboratorium nært Sorgenfri. A China desenvolveu um laboratório móvel capaz de detectar o coronavírus rapidamente em qualquer lugar. De Pequim, a Luana Xing conta pra gente. A Exposição Internacional de Importação da China deste ano estabeleceu pela primeira vez uma área destinada à prevenção da epidemia. Muitas empresas pioneiras do mundo estão presentes aqui. Encontrei aqui uma instalação interessante, o laboratório móvel de teste de ácido nucleico. Vamos entrar e ver como é lá dentro.
Em primeiro lugar, fazemos uma inativação do vírus neste equipamento. Em seguida, implementamos a extração de ácido nucleico no extrator. Fechamos e pronto. O ácido nucleico extraído passará por essa janela para o último passo. Nessa zona é onde o relatório é emitido. Colocamos os reagentes preparados em nosso equipamento, ligamos e o resultado final do teste vai ser emitido em instantes. E um laboratório móvel capaz de sequenciar variantes do coronavírus será usado em São Paulo a partir desta semana. O container, que pertence ao Instituto Butantan, tem capacidade de fazer até 300 análises por dia, com resultados fornecidos em 24 horas. As coletas serão feitas pelas unidades básicas de saúde e encaminhadas aos cientistas do projeto. A primeira parada do chamado Lab Móvel será em Aparecida, cidade do interior paulista, que tem casos confirmados da variante Delta. A previsão é de que o veículo permaneça na região do Vale do Paraíba de São Paulo por uma semana e realize o diagnóstico de 500 amostras. O container possui 3 sequenciadores genéticos, geladeiras e um freezer para armazenamento de amostras. O projeto Lab Móvel do Instituto Butantan é um laboratório itinerante criado com a intenção de ajudar as cidades no combate à Covid-19. Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? Alguma coisa ali. Porque é uma cena impressionante, gente, foi gravada na Itália. Veja só, uma fila enorme de carros do exército se formou para transportar os corpos das vítimas. As autoridades dizem que os necrotérios estão superlotados e os caixões estão sendo levados para outras cidades. O cemitério da cidade foi fechado nessa semana. O que aconteceu pela última vez durante a Segunda Guerra Mundial. Gustavo, onde é que você estava? Eu vi tudo. Os soldados mataram os pacientes. O quê? Eles levaram para a escola e mataram. Por que eles os matariam? Não sei, mas eu vi tudo. Eles estão matando, pai. Tudo o que dizem no noticiário é mentira. En Países Bajos hay conmoción, luego de que un enfermero confesó haber asesinado a por lo menos 20 pacientes con afecciones graves de COVID-19. El profesional de la salud contó a sus compañeros de trabajo que acabó con la vida de los pacientes para liberarlos del sufrimiento. Según el medio local AD, el enfermero fue identificado como Theodor, de 30 años, y trabajó desde octubre de 2019 en el hospital de Wilhelmina. Trabajaba en el área de enfermedades pulmonares, donde habría decidido acabar con las vidas de 20 personas que se consideraban como enfermos terminales a causa de COVID-19 entre marzo de 2020 y mayo de 2022. El sujeto indicó varias veces en sus conversaciones con el personal de salud mental que, como enfermero pulmonar, había acabado prematuramente con la vida de 20 pacientes durante la pandemia de coronavirus, según el recuento del Daily Mail. El sospechoso supuestamente realizó procedimientos médicos en pacientes que, en su opinión, estaban en fase terminal y sufrían, sin recibir instrucciones de un médico. De acuerdo con el citado medio, las autoridades capturaron al enfermo hace 2 semanas y anunciaron que permanecerá en la cárcel por un mes más mientras avanzan las investigaciones. E novo debate global surgiu entre os médicos que lidam com casos mais graves. Quando os pacientes que precisam de ajuda para respirar devem ser colocados em respiradores? Será que a intubação pode trazer mais problemas do que benefícios para algumas pessoas?
Especialistas dizem que é impossível saber se os pacientes em respiradores morreriam da mesma forma devido à gravidade de suas condições. Mas um número crescente de médicos tem dito que os pacientes com Covid-19 parecem ceder rapidamente quando são colocados em ventiladores ou intubados. Nas últimas semanas, hospitais americanos começaram a fazer todo o possível para adiar o uso de respiradores. Os primeiros sinais de alerta vieram da Itália, onde a grande maioria dos pacientes colocados em respiradores artificiais morreu. As estatísticas também não são boas no Reino Unido e em Nova York, onde 80% dos pacientes intubados também perderam a vida. Por isso, em vez de usar os respiradores diretamente, muitos médicos passaram a usar métodos menos invasivos, ou seja, cânulas nasais que levam oxigênio pelo nariz, máscaras respiratórias convencionais e até mesmo deitar os pacientes de bruços, uma posição que ajuda os pulmões. Em uma doença tão nova, nada ainda é certo e o melhor caminho, pelo jeito, é a precaução. Respiradores pulmonares comprados com dispensa de licitação na cidade americana, interior de São Paulo, foram interditados após apresentarem diversas falhas de funcionamento. Denúncias apontam relação direta entre o uso do aparelho e mortes de pacientes de Covid-19. A Anvisa e o Ministério Público investigam esse caso. Chegou uma hora dentro do hospital que parecia aqueles filmes de guerra. Era um paciente do lado do outro, todos nos respiradores. E tudo para esses pacientes ir na óbito.